Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, agradecer o nome desse maravilhoso Deus que nos chama, né? Nos traz alegria, nos traz força e também que nos dá a certeza da sua salvação, que um dia nós vamos estar com Ele. Isso é uma coisa fundamental, né? Isso é a base da nossa fé. A base da nossa fé está alicerçada justamente naquilo que é a promessa de Deus para nossas vidas, né? Se a gente não crê na promessa, a gente fica... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui pregar o Evangelho, né, mas eu tive a sensação, né? Aquela sensação gostosa de saber que Deus estava falando comigo também. Eu não tinha assim não tinha experiência, né? Então eu pregava na minha casa, gostava muito de falar a palavra de Deus, de trazer a revelação de Deus. Porque o que para mim mais tem assim de força, né, espiritual para minha vida é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é que me dá essa, né, segurança de que eu um dia vou estar com Ele, que eu vou ter uma vida pós-morte, entendeu? E quando Deus usa a gente sabe que Deus está passando para a gente. É uma coisa sobrenatural, né? A gente saber que Deus está ali e movendo dentro de nós de uma forma sobrenatural para que a gente possa assimilar aquilo que Deus assimilar a palavra de Deus, ou seja, não por vontade, não por persuasão, né? Inclusive na carta aos Coríntios, ele fala assim, ele diz aqui no 1 Coríntios capítulo 9, assim também, né, o Senhor, versículo 14, não, 1 Coríntios 9, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. Porque ele tem que fazer parte da minha vida, ele tem que fazer parte de dentro de mim, ele tem que morrer dentro de mim. Porque é como se fosse assim, eu sou um empresário, dono de alguma empresa, e ali é o meu sustento, ali é a minha vida está ali, né? Naquela empresa, por exemplo, porque eu sustento a minha família. Então ali aquela empresa tem que estar dentro de mim, no sentido de que eu faça as coisas, com certeza aquilo ali é que é meu sustento, a minha vida está ali, né? Então é uma coisa muito importante para mim. Então aquilo ali é minha propaganda, eu vivo aquilo ali, eu sou aquilo ali, né? Eu vejo muitas pessoas que são empresários que têm essa coisa de propagandear a própria pessoa. Não sou eu, não. Você vê esses grandes empresários, né? Às vezes são donos de lojas e tudo, mas eles estão sempre ali. Então, se eu quero viver o Evangelho, pregar o Evangelho, eu tenho que viver esse Evangelho. Uma vez eu fui ser vendedor de um produto, um produto que eu não comprava. Eu não comprava aquele produto. Falei, poxa, eu não quero adquirir esse produto. Para mim não serve. Era uma questão de hotéis, não me agradou. Mas como é que eu ia vender uma coisa que eu não consumo, que eu não me agrada? Como é que eu vou convencer você de comer beterraba se eu não gosto de beterraba? Eu gosto de beterraba, tá? Mas se é uma coisa que eu não gosto, eu vou convencer você se eu não gosto dessa coisa. Então, para eu pregar o Evangelho, eu tenho que viver esse Evangelho. Mas uma coisa eu digo também, ai de mim se não pregar esse Evangelho. Por quê? Ai de mim se não pregar esse Evangelho. E Paulo diz aqui no versículo 25, ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, no versículo, mesmo capítulo 9. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto,
não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aí ele falou assim, bom, você é pastor, então você tem que viver isso aí. Não. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Jesus morreu no meu lugar, morreu no seu também. Então, eu creio que essa missão não é só do pastor. O pastor pode ter uma missão diferenciada no sentido de conduzir um rebanho, né? Porque assim é a palavra pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nada teria falta. O Senhor é meu pastor, então o pastor conduz o rebanho, ele tem que viver isso, mas o rebanho também tem que viver este evangelho, tem que estar pronto para as circunstâncias, porque o pastor físico, o homem pastor, ele não está em todo lugar, mas o pastor Jesus, ele dá a vida, ele deu a vida por você, por mim. E ele vai estar pronto. Ele disse que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então é diferente, né, do pastor que conduz um rebanho, conduz uma igreja. Eu também tenho que proporcionar para você que você viva bem, que você seja feliz, que você seja realizado, mesmo passando por lutas e dificuldades. Mas cabe tanto a mim quanto a você, né, a gente morrer para este mundo e viver para Cristo. Porque com certeza, amados, isso é uma coisa que não pode ser fingimento, não pode ser uma coisa irreal, não pode ser uma religião, não pode ser, eu não sou uma religioso, eu sou uma pessoa que eu sou devota ao Senhor, entreguei minha vida ao Senhor, confio nele, né, como diz, toma a sua cruz e siga-me, né? Jesus disse que quando chamou aqueles discípulos, né, em Lucas capítulo 10, ele chamou outros 70, porque aqueles primeiros que ele chamou, um falou que tinha que enterrar o pai, o outro falou que tinha que resolver os problemas, tinha que falar com alguma coisa. Cada um dá uma desculpa, uma situação de servir ao Senhor. Agora, se eu sei que aquele Redentor vive dentro de mim, eu estou vivo para ele e ele vive para mim, eu vou querer me manifestar de todas as maneiras para que eu possa conduzir uma pessoa para Cristo, porque eu sei que isso é minha missão, não de pastor, a missão de servo, a missão de evangelista, a missão de um homem que quer servir a Deus. Mas para isso, como diz aqui o texto, claro, né? Paulo fala assim, fiz-me de fraco, no versículo 22, para ganhar os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar algumas pessoas. Se você sabe que você vai para o céu, vai para o reino de Deus, vai estar junto com Jesus, eu quero estar, quando estiver lá, eu quero levar gente, eu quero fazer o possível para carregar mais gente. Vai ser muito bom, mas... E quando eu chegar lá, né, uma das coisas que eu vou... Né, a primeira coisa que a gente vai se surpreender é que a gente está lá. Opa, cheguei no céu, estou no céu. Depois, a segunda surpresa que a gente vai ter, eu vou falar assim, olha quem está aqui, rapaz, você está aqui também. Tem gente que a gente não espera, vai estar lá. E vai gente também, cadê aquele que tal, não está aqui? É tão triste, né? A gente vê que a glória de Deus tem que viver para nós. Nós temos que estar vivendo essa glória aqui na terra. Nós temos que ser aprovados por Deus aqui na terra, porque sabemos que o melhor virá depois. A vida abundante com Cristo era muito melhor, amados. Se Jesus Cristo não viveu aqui 100 anos, é porque lá para onde ele foi e preparou lugar para mim, como diz João 14 para você, é muito melhor do que aqui. Como Paulo diz, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, quando Paulo escreve isso aqui para a gente, porque no versículo 19, porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse também o regime da lei. Para ganhar os que vivem debaixo da lei,
eu quero me fingir, não eu fingir, mas eu vou conduzi-lo eles sabendo que eles creem na lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, mas eu quero levar eles para Cristo, né? Então, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Amados, este é o fundamento do Evangelho, né? Qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que me dá. Eu tenho que servir a Deus independente de qualquer recompensa. A maior recompensa já foi dada na cruz do Calvário. Então é esse que eu quero passar para a igreja, para falar comigo, e eu quero perseverar, mesmo que eu esteja passando por lutas e dificuldades, mesmo que eu esteja sofrendo com qualquer situação, né? Eu tenho que saber que a maior missão minha, né, é estar na presença desse Deus maravilhoso. Essa palavra que eu quero deixar para vocês, que Paulo, né, traz esse texto para a gente poder entender como vale a pena esmurrar um corpo, reduzir a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, é importante nós termos essa sensação. Eu posso passar por lutas e por dificuldades. Eu posso passar e saber como o Filipenses capítulo 4 fala ali, Paulo falou assim, sem viver toda e qualquer situação, né? Porque eu posso sim, em Jesus, que morreu por mim e deu a vida por mim. É fundamental, é fundamental. Então, quando a gente está servindo ao Senhor, por isso que ele diz, buscar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Deus não tem obrigação de fazer isso, mas é como se fosse. Ele nunca vai deixar um filho dele, um justo dele, desamparado, a mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele vai querer proteger todos os seus. Ele vai querer mostrar que ele é o Deus que está com você. E é por isso que eu clamo pela vida da igreja, para que você possa sentir a suficiência de Deus. Amados, é fundamental você sentir-se suficiente, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de dificuldade. Eu estou passando por uma situação e não é que eu estou curtindo isso, mas eu quero ser curtido por isso. Amém? Está entendendo? Eu não quero curtir nunca uma tribulação, de ai que maravilha passar a tribulação. Não, de jeito nenhum, quero sair dessa tribulação o mais rápido possível. Mas eu quero ser curtido dela. Eu quero ser curtido no sentido de fortalecer a minha alma, fortalecer o meu ser e continuar, como diz Paulo aqui, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pegado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu quero louvar a esse Deus o quanto eu puder e buscar a presença de Deus para poder trazer outras pessoas, para mostrar que Deus, mesmo comigo, dificuldade, a pessoa possa ver Cristo em mim, né? Paulo disse isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo vive em mim. É fundamental que nós possamos entender isso, amado. Que a maior coisa, o maior prazer que nós temos que ter é entender que aquele Filho de Deus, que é o próprio Deus, que morreu no meu lugar, para poder me dar uma chance. Hoje eu não consigo ser tudo, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo ser alegre com tudo, eu tenho minhas falhas, eu estou nesse corpo carnal, muitas vezes aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, né? E muitas vezes é uma coisa que a gente fica embarreirado de fazer também, situações conflitantes nós vamos ter nesse mundo, mas saiba de uma coisa, amados, o justo viverá pela fé. Isso foi um marco na vida tanto de Martinho Lutero, como na vida do apóstolo Paulo, como na vida de John Wesley. Eu tenho falado do John Wesley, estou estudando algumas coisas aqui, porque nós estamos num período, amados, que John Wesley também, ele lutou contra si próprio, para poder esmurrar o corpo dele, para poder vencer, para poder lutar, para poder saber que a mola mestre, aquilo que me impulsiona, não é somente os prazeres da minha vida, não é somente aquilo que eu gosto de fazer,
mas principalmente aquilo que eu tenho dentro de mim, que o Jesus me deu na cruz do Calvário. Isso faz me fortalecer. Eu me ajoelhar no chão e colocar diante de Deus, para Deus, eu posso pedir, bater na porta do teu trono, me alivia dessa pressão, me tira dessa situação. Mas uma coisa eu quero te dizer, eu te amo em qualquer circunstância, eu entrego minha vida ao Senhor, eu quero confiar no Senhor cada vez mais, e que o Senhor, como diz aquele louvor, né, que não afaste o teu espírito de mim. Oh, xarabalabachai. Fala comigo, papai, fala com teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos sentir essa presença, Pai. Oh, Deus de poder, Pai, oh, Jesus, porque é o maior prazer, meu maior prazer é estar em tua presença. Isso é o maior prazer, ficar aos teus pés, te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Que o Senhor me envolva cada um desses que vem ouvir essa mensagem, para que Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 9, ele traz isso, que vale a pena ele me fazer de louco, de doido para ganhar qualquer pessoa. Ele quer ganhar a vida daquela pessoa, porque ele já tem a certeza que é o melhor lugar. Hoje fez de fraco para ganhar os fracos, ele me fazer daquilo que eu possa, Pai, que a pessoa possa se apegar, porque a pessoa tem que não pregar o Evangelho, mas tem que viver esse Evangelho antes de pregar. Por isso, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, me ajoelho e coloco diante de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, por cada vida que eu vim a ouvir essa palavra, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Pai querido amado, venha fluir, Pai, tira de dentro de nós tudo aquilo. Pai, se tem alguma enfermidade, Pai, Tu falaste que a graça te basta, mas tem enfermidades que impedem, Pai, coisas, situações que não deixam a pessoa, gente, se conseguir, Pai. Por favor, Pai, envolva cada um com a Tua graça. E também envolva com o Teu poder, Pai, para retirar tudo aquilo que é empecilho, tudo que é tristeza, que é dor, tudo aquilo que impede que a pessoa possa ser conduzida por Ti, Pai. Ó Deus, joga por terra em nome de Jesus, que nós não tenhamos nenhum ídolo. Ídolo que eu falo, Senhor Deus, é alguma coisa acima do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, entregar minha vida a Ti. Eu quero entregar as vidas que aqui estão no Senhor, para que a Tua glória se manifeste poderosamente, ó Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Que a unção de Deus, ó Pai, venha fazer diferença, Pai. Como diz, ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Oh Deus, toma, Senhor Deus. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Eu não quero ganhar uma coroa corruptível. Eu quero, como diz Paulo aqui, Senhor Deus, vocês não sabem, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, não assim eu luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha. Eu quero ser usado por Ti, Pai. Usa os Teus filhos, ó Pai, da forma como precisa, Senhor Deus. Tira todo empecilho, toda dificuldade, toda luta, toda dor, todo sentimento de perda, Pai. Que muitos têm sentimento de perda, tudo aquilo que possa afastar, ó Pai. E eu quero abençoar o Teu povo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus abençoe você, né? Que você, Levita Raimundo, Rosângela, Maria Helena, todos vocês, Valquíria, que a graça de Deus envolva o seu coração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, né? Estamos aí, domingo, estamos lá na igreja, amanhã tem oração na igreja, e estamos preparando um discipulado para que você possa ser usado bastante por Deus. Estou vivendo isso antes de fazer vocês viverem, para vocês fazerem com que
esse discipulado que Jesus fez com 3 anos com seus discípulos, amado, durou muito tempo, né? Chegou até nós, que a gente possa também ser usado como discípulo ativo, discípulo obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, amém? Jesus é contigo, aleluia. Estou encerrando já.